que devemos auxiliar nesta noite e acender a chama da nossa fé. Quem sabe que pode ser até que esteja desanimando a fé, esse valor vai facilitar a nossa fé, é para nos reanimar. Nosso Papa, primeiro domingo, proclamou esse ano da fé, para que a gente acenda a nossa fé em Jesus Cristo, na tua igreja. Espírito Santo, ora em mim. Mas voltando para trás, Espírito Santo, Espírito Santo, ora em mim. A mesma coisa para o cristão. Igreja una, santa, católica, apostólica. A identidade do cristão. A carteira de identidade tem todas as características. Não ouvi, eu estou com um quantas? O cristão, a carteira de identidade do cristão, todas as características. Igreja una, santa, católica, apostólica. A igreja una, na essência da igreja, ela é una. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Temos quanto Deus Pai? Todo mundo só tem um Pai. Deus é nosso Pai.
Um Espírito Santo. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Quantas mães Deus tem? Quantas? Eu estou com dúvida. Quantas mães Deus tem? Uma só mãe. Então, na essência, a igreja é una. Porque são vários, são filhos, são filhos. Ninguém tem duas almas. Aí vamos no corpo. Um só corpo. No corpo nós só temos uma alma. Então a alma da igreja é o Espírito Santo. Então, tudo levando para a unidade. Uma só igreja. Um só Deus final. Um só Deus Filho. Um só Deus Espírito Santo. Uma só mãe de Deus. Então, na sua essência, a igreja é una. E briga pela unidade. Quais são as três características de unidade que caracteriza a unidade da igreja? Primeiro, nós temos uma só profissão de fé. Só temos o fé que foi entregue de Jesus para os apóstolos, e os apóstolos começaram a transmitir uma profissão de fé. E qual é a profissão de fé mais antiga? Que Jesus sofreu, padeceu, foi sepultado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É um resumo do credo. E terminou, podemos dizer assim, do credo. Isso foi transmitido, foi dos apóstolos e chegou até nós hoje. Então, a profissão, uma só profissão de fé. Vamos tentar ver o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, todo lugar do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão santa, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, essa fé, só professamos uma, só batismo. Então, a primeira característica da unidade da igreja, uma profissão de fé. Segunda característica da unidade da igreja, a unidade de culto, ou seja, os sacramentos, e mais de forma especial a Santa Missa, onde você for no mundo, de qualquer igreja católica do mundo, o espírito da celebração eucarística é esse aqui. Onde você for no mundo, as leituras da Santa Missa foram essas que foram proclamadas aqui. Tudo isso como sinal de unidade. Onde você for no mundo, se confessar, a fórmula de absorção do Padre é a mesma em todo mundo. Onde você for no mundo ser ungido com a unção de fé, a fórmula da unção de fé é a mesma. E aí vai todos os demais sacramentos, onde quer que a gente vá, a fórmula é a mesma. Uma unidade de tudo. Quem viu missa hoje na missa nova, levanta a mão. Pode baixar. Quem viu missa hoje pela TV Brasília, levanta a mão. Pode baixar. Quem viu missa hoje pela século XXI, levanta a mão. Pode baixar. Prestar atenção na leitura. A mesma. Perceber? Onde quer que a gente vá, se o Santo Padre estiver celebrando o Papa Francisco, estiver celebrando lá, as mesmas leituras. Tudo isso é sinal de unidade. A igreja é unida. Então, primeira característica da unidade da igreja, uma só profissão de fé. Segunda característica, a unidade de culto.
Terceira característica, um só pastor. Em comunhão com os bispos, em comunhão com o Santo Padre, o Padre Jesus. Uma cabeça que dá uma orientação para toda a igreja. Até na família, é preciso que uma pessoa dentro de casa tenha a palavra final. Família que dentro de casa, o pai não tem a palavra final, ou a mãe não tem a palavra final, os filhos começam a mandar, esta família vira uma bagunça. E falta a voz de comando. Isso acontece na nossa família e precisa na igreja, a voz de comando, o papo tem que ser uma voz só. E para fazer essa história da voz de comando, os pais saberem também se alguém deu a ordem, não desmanchar. Se o pai deu a ordem, a mãe também não desmancha. Pode ir lá para o quarto, ligar os dois, não se pedir na palavra, discutir, e conversar, divertir de opinião. Na frente dos filhos, mantenha a palavra. O pai vai ter. Mantenha a palavra, se a mãe. Às vezes eu vou uma família, olha, unidade. Amém? Mas esse espírito de unidade da igreja una, porque a essência é uma de Jesus, expliquei as características. Isso também é um convite, e não basta só uma esfera do conceito na igreja, mas essa unidade tem que se fazer carne, tem que se fazer prática no nosso meio. Os nossos grupos de igreja, a pergunta da noite, andam unidos ou divididos? Meu grupo de igreja. A nível paroquial, eu ando unido com meu pai ou dividido? E aí, pai? Temos que ser sementes de união, fruto da unidade da igreja. Então, de maneira a gente pegar a união, não viver a união. E no que mais Jesus desejou na oração sacerdotal, para que todos sejam um, dentro da família, a mesma coisa. A igreja doméstica. Tudo que a gente está aprendendo aqui de unidade tem que ser transmitido para a nossa vida. Toda vez que eu for instrumento de união, eu estou sendo instrumento do Espírito Santo. Pode ser na cabeça. Porém, se eu for instrumento de divisão, eu estou trabalhando para Iago. A palavra de Iago vem do latim. Iago significa divisor. Onde tem divisão, tem ação do diabo. E aí, para quem você está trabalhando? Para o Espírito Santo? E ou para o diabo? Pergunta para quem está trabalhando. Para quem você está trabalhando? Pergunta? Decorar, tudo bem. Para quem você está trabalhando? Para dividir o caminho. Pergunta? Está dividindo o caminho. No trabalho, está dividindo o caminho. E aí está. Não esqueça. A essência da unidade da igreja, ela é o conceito, ela é a igreja, instituição, estrutura, hierárquica, bastante interna de ser, estrutura interna da vida da gente. Tudo da igreja tem que fazer carne. Como Jesus pensava e abriu você está de Maria, depois abriu vejam isso na oração sacerdotal. Jesus queria sempre a unidade, para que todos sejam um. E é interessante, uma família, na hora que o pai está perto de morrer, qual é o desejo principal daquele pai e daquela mãe? Reunir a família e dizer: meus filhos, se dividam-se no mundo. O que é que os pais permanecem unidos? É assim, geralmente quando o profeta de morrer, meus filhos, se unam, não se dividam. Ele começa a ficar na essência de tudo. Jesus antes de partir,
Deixa eu dizer errado. Meus filhos, se unam, que é a ação do Espírito Santo. Amém? Então, igreja una, igreja santa, segundo o livro. Igreja santa, não podemos tratar do erro teológico, sou apaixonado por parte da vida, mas nessa tradução, que você vai estudando, a gente não pode tratar. Sou santo pecador e igreja não, sou santo pecador e igreja santa é o correto. A igreja é santa, possui menos pecadores, mas nunca a igreja é pecadora. E por que nunca a igreja é pecadora? Porque na essência é santa. E qual é a essência? Jesus não veio. Então a gente não pode dizer que a igreja é santa e pecadora. Temos que dizer que a igreja é santa, mesmo com alguns menos pecadores, mas ela é santa. E a santidade, ela é santa e ela é santificante a igreja. Quando a gente se aproxima da igreja, é para a gente se santificar. E a santa graça de Jesus Cristo em nós vai nos santificando. Quando de nós aqui éramos de um jeito, e depois que começamos a frequentar a igreja, os sacramentos, a gente já mudou. E como a gente mudou? Quem acha que já mudou da época que a gente começou a vida da igreja? Ou está alguém? Quem acha que já mudou? A gente mudou. E a gente era rápido para as mãos, e a gente xingava, hoje eu xingava mais. Porque é da essência da igreja a santidade. Ela é santa e ela é santificada. Quanto mais eu estiver dentro da vida da igreja, do sacramento da igreja, mais santo eu vou ficando. E nós, dentro da igreja, rezamos para aqueles que querem fazer penitência, para que Jesus participe, por aqueles que ainda não alcançaram um grau de santidade. Todos nós somos a primeira vocação, podemos ver vocacional, isso passado, a primeira vocação de todo cristão é a santidade. Ser santo não é apenas algo para o santo de altar, mas é vocação para todo mundo. Estou na igreja, não, buscando ser santo. Isso deve ser nossa vida. Não basta vir para a igreja buscar se salvar. Estou na igreja para ser santo. É isso que a gente tem que ter sempre em nossa vida. A salvação já é consequência. Não se acomode com quem se salva. Não, estou na igreja porque eu quero ser santo e é assim. Amém? Católica. A palavra católica vem do grego católicos, que significa universal, para todos. Então a igreja é para todos, não é para dormir, mas ela é universal e ela está em toda parte. A igreja católica, ela não é uma soma de igrejas particulares. Igrejas particulares são as dioceses. E as dioceses são as paróquias. Então, ela é universal não com a soma das paróquias e a soma dioceses. Não é universal de si. Onde quer que nós estejamos, ela é católica. Ela é total. Por isso, quando a gente chega em um lugar, quando você é o que? Eu sou católico. Não diz que eu sou paroquiano de Nossa Senhora do Pecado, eu sou paroquiano de Santa Luzia, eu sou paroquiano de Nossa Senhora do Pecado. Não. Quando perguntar, católico. Quando você vai entender, é esse significado mesmo, de totalidade, onde quer que vá, católico. A igreja está no mundo. A presença de Jesus está no mundo. Amém? Apostólica. Porque foi criada por Jesus Cristo como fundamento dos apóstolos. Pedro mais pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Novamente, Pedro mais pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não ouviram, vocês sabem, eu quero ir cochilando. Pedro
Ele disse: minha igreja. Só uma. Essa é a que ele falou. Pode ser até que você balance na fé. E se até não saiu, ele disse: agora sair. E depois você pensa na minha errada, aí você está errado. Porque aqui ele deixou foi essa a minha igreja. E não as minhas igrejas. Na fé de Pedro. Qual foi a fé de Pedro? Tu és o filho de Deus. A fé é essa. A fé de Pedro. Tu és o filho de Deus. Foi a fé de Pedro que ele fundou a igreja. Então, você discute o protestante. Você discute. Quando o protestante quer conversar com você, fala: meu filho, vou fechar a Bíblia, deixe, pode fechar, não precisa nem mais ler a Bíblia para sobre isso. Quando foi fundada a sua igreja? Quando foi fundada a sua igreja? Me diga quando foi fundada a sua igreja. A minha tem 2 filhos e 13 anos. E o fundador foi Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diga: o fundador da sua igreja é Jesus. Você discute mais. Quem fundou a igreja foi Jesus. Para quem era? Não. Nós sabemos que ao começar o lugar quando ele nasceu, essa apóstolo não morreu aí. Mundial de graça, pela sua fé, um monte de coisa assim. Mas sabe, os fundadores nós sabemos. A igreja teve sim pela raça apostólica católica. Foi entregue aos 3 anos a mensagem dos apóstolos chegar até nós. Para ficar participar do sacramento. Porque na Bíblia a gente encontra até versículo, uma vez mal interpretado, dizendo que ele não existe. O Salmo 13, por exemplo, começa a dizer assim: Deus não existe. Se eu pegar só esse versículo, eu me prejudico. Aí eu leio todo o conjunto e vou entender o que é que o salmista queria dizer. Então, a Bíblia, não se pega um versículo, para estar lembrando só um só, tem que entender o contexto do texto. Tem que entender o contexto histórico. Porque se for para ouvir a Bíblia ao pé da letra, do dia que cumprisse, se eu olho te leva a pecar, corte. Se tua orelha te leva a pecar, corte. Se tua mão te leva a pecar, corte. E se a língua leva a pecar, corte. Vai ficar todo mundo. Então, não se interpreta a Bíblia com pequenos versículos. Tem que saber o que é uns contextos para uma coisa. Não, mas é outra coisa. Então, se for para ser verdadeiro, é tudo. Se for para ser verdadeiro. Mas como nós somos uma religião de saber, como entender e receber os dos apóstolos, e temos a orientação dos bispos do Papa, para nos orientar os padres, e a gente vai caminhando uma reta segura. Então não se discute o protestante. O irmão fique com as suas ideias, que eu prefiro ficar com a ideia de quem fundou, Jesus. Então nossa cadeira de identidade da igreja ela é una, ela é santa, ela é professor, vou sair daqui hoje. Se todo mundo falar, não tem que ficar pensando nesses quatro, entendeu? É o irmão dentro do contexto, já vê isso, só são esses quatro palavras. Então, vocês podem esquecer a homilia toda, mas você tem que dar essas 4 palavras. Pelo menos, o pai falou tão bonito, mas que ele falou tão bonito, mas o que ele falou tão bonito. Agora, se você chegar, eu sei que o pai falou una, santa,